Bom, nesse segundo vídeo para a atividade referente ao ciclo 4 da disciplina de instrumento 1, eu gostaria de apresentar a diferenciação entre as nomenclaturas intervalo simples e intervalo composto, e também os conceitos de intervalos variáveis e invariáveis. A nomenclatura de intervalos simples e compostos foi uma nomenclatura que eu usei no vídeo anterior, e o que acontece é o seguinte: tomando como exemplo a escala diatônica de Dó maior, partindo aqui da terceira casa na quinta corda da guitarra, até o momento em que eu chego na oitava justa, partindo aqui desse Dó como tônica, até o momento em que eu chego nessa oitava justa, eu estou trabalhando com intervalos simples. Então, a nomenclatura desses intervalos fica sendo a tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, oitava justa. A partir do momento em que eu for para uma região mais aguda, passando dessa oitava justa, ou seja, isso seria novamente uma segunda maior. Mas para que possa existir uma diferenciação entre essa segunda maior, imediatamente depois da tônica, e essa segunda maior mais alta, a gente usa uma nomenclatura diferente. Então, essa segunda maior que está uma oitava acima dessa primeira que eu toquei, é chamada de segunda maior composta, e também é conhecido como nona maior, que é mais comum. Essa nomenclatura diferente ela vai ser especialmente importante para a utilização em acordes, quando se quer especificar que você está usando essa nota aqui de extensão na região mais aguda. Aí essa nomenclatura diferente ela vem num contexto mais importante. Então, a segunda maior, uma oitava acima, ela pode ser chamada de nona maior ou de segunda maior composta, sendo nona maior uma nomenclatura mais utilizada. E as notas seguintes elas também vão ter essa possibilidade de terem nomes diferentes. Então, para uma terça maior, uma oitava acima, você pode usar a nomenclatura décima maior ou terça maior composta. Para quarta justa composta ou décima primeira justa. A quinta justa seria a décima segunda justa ou a quinta maior ou a quinta justa composta. A sexta maior, a décima terceira maior ou a sexta maior composta. A sétima maior seria a décima quarta maior ou a sétima maior composta. E a oitava justa poderia ser chamada de décima quinta maior, estando uma oitava acima, ou a oitava justa composta. Bom, trazendo agora o conceito de intervalos variáveis. Quando a gente fala em intervalos variáveis, a gente está falando de intervalos que podem assumir 4 qualidades diferentes, sendo elas a possibilidade do intervalo ser menor, maior, aumentado ou diminuto. Essas qualidades vão sendo assumidas conforme você manipula o intervalo subindo ou descendo ele de meio tom com relação a alguma referência que você escolha, né? Então, por exemplo, se eu escolher uma quarta justa como intervalo de referência, ao subir ele de meio tom ou descer de meio tom, eu vou ter intervalos novos. E no caso dos intervalos variáveis, que são as segundas ou segundas compostas, né, as nonas, as terças, as sextas ou décimas terceiras ou sextas compostas, e as sétimas, quando eu subo um intervalo maior de meio tom, eu tenho um intervalo aumentado. Quando eu desço um intervalo maior de meio tom, eu tenho um intervalo menor, e se esse intervalo menor eu descer de mais meio tom, eu tenho um intervalo diminuto. Para ficar exemplificado, pensando em Dó maior, usando aquela mesma digitação da escala de Dó maior que a gente fez partindo da terceira casa da quinta corda, se eu tiver, por exemplo, a segunda dessa escala, com relação ao Dó, eu tenho um Ré. Então, para o caso dos intervalos variáveis, ao subir de meio tom um intervalo maior, que é o caso da segunda maior, eu tenho uma segunda aumentada. Se eu descer de meio tom esse intervalo maior, de segunda maior, eu tenho uma segunda menor. E se essa segunda menor eu descer ainda de meio tom, eu tenho uma segunda diminuta. Nesse contexto de manipular as notas dessa forma e obter novos intervalos, vale falar sobre enarmonias que acontecem aqui enquanto a gente está manipulando essas notas. Então eu tenho aqui uma segunda maior, Dó, Ré, segunda maior. Se eu subir esse Ré para um Ré sustenido, eu tenho uma nota equivalente ao que seria a minha terça menor. Então ocorre aqui uma enarmonia. Se eu pensar na terça de Dó, o Mi, e descer essa terça, né, que já é um outro caso de intervalo variável,
essa terça maior, ao ser diminuído de meio tom, vira uma terça menor, enarmônica de uma segunda aumentada. Vale trazer essa característica de enarmonia que acontece quando a gente está manipulando os intervalos. Mas para os intervalos variáveis é isso. O intervalo maior, aumentado de meio tom, se torna um intervalo aumentado. Esse intervalo maior, diminuído de meio tom, fica menor. E esse intervalo menor, diminuído de meio tom, fica diminuto. Trazendo agora o conceito de intervalos invariáveis, são intervalos que podem assumir 3 qualidades diferentes, que seria justo, aumentado ou diminuto, conforme você aumenta ou diminui de meio tom esses intervalos, né? Conforme você manipula essas notas com referência a uma tônica. Então, para exemplificar, pensando na quarta justa de Dó maior, para a gente manter o mesmo raciocínio, a gente teria um Fá como quarta justa. Se eu subir uma quarta justa, ou um intervalo justo de meio tom, eu tenho um intervalo aumentado. Então eu teria uma quarta aumentada. Se eu descer o intervalo de quarta justa de meio tom, eu teria uma quarta diminuta. Então essa é a característica dos intervalos invariáveis. Ao subir de meio tom o intervalo justo, você tem um intervalo aumentado. Ao descer de meio tom o intervalo justo, você tem um intervalo diminuto. Vale lembrar que no exemplo da quarta justa ou da 11ª justa, você, ao descer meio tom, tem uma nota enarmônica a uma terça maior. Ou seja, eu estou pensando em Dó, a quarta justa seria um Fá. Ao descer meio tom, eu tenho um Mi, que é a mesma nota da terça maior.